a política e a igreja. Eu estarei falando um pouco sobre a respeito do que a nossa confissão de fé fala a respeito do magistrado civil, dos governantes e juízes, como nós devemos tratar em relação a isso. Também estarei falando dois artigos da Confissão de Fé Batista de 1644, que é uma confissão anterior à nossa. Estarei também falando sobre um artigo também do reverendo Augusto dos Nicodemos a respeito da política. Falarei também um pouco sobre as pautas do comunismo e finalizarei com as conclusões a respeito de tudo isso, certo? Então, eu acho que é importante nós entendermos porque o que está acontecendo em nossos dias é algo que não é cotidiano. É a primeira vez que a nossa geração tem enfrentado esses problemas na política e tudo isso que está acontecendo, e muitas vezes não sabemos como proceder. E para isso eu vou voltar um pouco ao passado, para nós entendermos como a igreja procedeu nesses momentos e o que nós devemos fazer com relação a tudo isso, o que nós estamos vivendo. Então, como é um assunto novo para nós, mas não para a igreja, eu acho importante, porque a igreja por muito tempo, ela não falava sobre esses requisitos dos nossos dias. E muitas vezes concentrava a igreja somente dentro do ambiente de culto. E nós acabamos esquecendo que a sociedade ela é formada por diversas outras funções, a qual nós também precisamos de interagir com relação ao mundo em que nós vivemos. Charles Spurgeon, o pastor batista, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele diz assim em uma de suas frases: só os tolos acreditam que a política e a religião não se discutem. É por isso que os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, Charles Spurgeon, com relação a isso, um pastor batista, muito importante para nós, ele dá essa posição dele, que é necessário sim a igreja se posicionar também no ambiente político. Então eu quero começar com os irmãos a respeito do que a nossa confissão de fé ela diz a respeito sobre o magistrado civil. Isso está no capítulo 24 da nossa confissão de fé. Diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, Ele ordenou que houvessem magistrados civis para eles estarem sujeitos e governarem sobre o povo, para o bem público e para a glória de Deus. E para desempenharem essa função, Deus os armou com o poder da espada para a defesa e encorajamento daqueles que fazem o bem e para a punição dos malfeitores. Vamos abrir comigo aí no livro de Romanos capítulo 13. Então nós vemos que Deus, como o Rei Supremo do mundo, de todas as nações, Ele ordena que há magistrados civis, que há presidentes, governadores, juízes, policiais. E por que Deus, Ele organizou e Ele desejou que assim fosse? Para que houvesse um bem público a todas as pessoas. Então Ele colocou pessoas para governarem, para que essas pessoas governassem, dirigissem, magistrassem para o bem da população e para que Deus então fosse glorificado. E esses magistrados, eles têm como finalidade encorajar as pessoas a fazerem o bem e punir os malfeitores, os bandidos, os maus, para que haja a punição sobre eles. Então, Romanos, ele vai falar um pouco sobre isso. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 4. Todo homem esteja sujeito, ou seja, respeitem as autoridades,
superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus. E os que resistem a essa ordenação trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, eles não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E o que ele está falando aqui? Que esses homens, eles foram colocados para nós não temermos quando nós fazemos o bem, porque eles estão para ajudar os que fazem o bem, mas para o mal, né? Para que eles possam então enfrentar aquilo que é mal. Então para nós podemos ficar em paz diante de governos bons, porque eles estão aqui para defender os bons e condenar os maus. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é um ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, você deve temer, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então nós entendemos que no capítulo 24, na primeira parte, é que Deus, ele colocou esses magistrados, esses governantes, para fazer o bem, para ajudar as pessoas a praticarem o bem, fortalecer essas pessoas, incentivarem elas ao bem e ir contra os malfeitores, os maus, os bandidos, os condenar, os prender. Então essa foi a função em que Deus então estabelece a autoridade. E uma vez que Deus estabelece as autoridades, então, essas autoridades nós entendemos que foram para o nosso bem. Imagina se nós vivêssemos em um mundo onde não houvesse autoridade, onde não houvesse um presidente, um governador, um prefeito, onde não houvesse juiz, onde não houvesse policiais, viria uma bagunça na sociedade. Então Deus, ele estabelece para o nosso próprio bem essas pessoas. E assim nossa confissão de fé, ela entende a respeito disso. Que todos esses magistrados é para o bem de todos, não somente dos cristãos, não somente da igreja, mas para o bem de toda a população, e que isso vai dar glória a Deus. No segundo ponto do capítulo 24 da nossa confissão de fé, ele diz assim: quando chamado para isso, é lícito que o cristão aceite e execute o ofício de magistrado. No desempenho desse ofício, ele deve especialmente manter a justiça e a paz, de acordo com todas as leis de cada comunidade. Então ele está falando aqui na nossa confissão de fé que é lícito os cristãos, quando tiverem um chamado ao magistrado, eles poderem participar, certo? É lícito, é permitido. Se algum de vocês tiver um chamado para a política, para um juizado, para a polícia, para qualquer uma das funções de governo, de magistrado nesse mundo, é lícito qualquer cristão participar e cumprir esse chamado, porque é um chamado para nós cristãos. E o que nós devemos fazer com esse chamado? Por que esse chamado? O que ele vai fazer em nós? O que nós devemos fazer? Manter, como ele diz aqui na nossa confissão de fé, a justiça e a paz, de acordo com todas as leis da nossa comunidade, ou seja, do nosso país. Então, todos, ao entrarem no magistrado, todos devem buscar o quê? Tanto cristão como não cristão, a justiça e a paz. E dessa forma, de acordo com as leis vigentes no país. Então nós devemos obedecer às leis, praticar as leis, fazer com que as leis sejam cumpridas, para que haja justiça e para que haja paz. Imagina se aqui no Brasil todas as nossas leis da Constituição fossem cumpridas. Imagina como nós não seríamos um país onde haveria uma justiça, onde haveria um país onde haveria paz. Olha a importância tanto da Constituição como daqueles que exercem o magistrado.
Se todos assim entendessem, nós teríamos um país cheio de justiça e cheio de paz. E no tempo em que estava sendo escrito, pelo menos a confissão de 649, aparentemente estava acontecendo tempos muito bons, porque eles estavam glorificando a Deus. Ele diz assim, num dos artigos da confissão anterior: agora Deus, por sua misericórdia, tem feito este presente rei e o parlamento maravilhosamente honrados, como instrumentos em sua mão. E tivemos um tempo para respirar. E isto é algo além de nossas esperanças. E consideramos que devemos agradecer a Deus para sempre por isso. Então, aparentemente, quando eles escreveram a confissão de 1644, aparentemente parece que estava havendo os magistrados, o rei, o parlamento, o governo, muito temente a Deus. E na própria confissão de fé, eles agradecem a Deus por isso, porque era algo maravilhoso o que eles estavam vivendo naquela época. Vamos abrir para nós vermos a respeito desse primeiro pedaço em 2 Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 3 e 4. São as últimas palavras do rei Davi. Segundo Samuel 23, versículo 3 e 4, diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina, esse domina é governa. Aquele que domina, aquele que governa com justiça sobre os homens, e que domina e que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, quando nasce o sol, como manhã sem nuvem, cujo esplendor, a claridade, depois da chuva faz brotar a terra, a erva. Então Davi diz aqui, que aquele que governa entre o povo, com justiça e com temor a Deus, esse povo que é governado por esse homem, é um povo abençoado, é um povo que tem todas as bênçãos. É como diz a nossa confissão de fé: aquele que foi levantado, que governe o povo com justiça e com paz, de acordo com as leis de Deus. E aquele que assim faz, que governa da maneira que Deus fala, o que acontece? O povo é abençoado. Também lá no livro de Salmos, vamos abrir, Salmos, capítulo 82. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Esses deuses aqui, em outras traduções, de uma maneira para nós entender, seriam os governantes e os juízes desse mundo. Deus, o Deus Supremo, ele assiste no meio dos governantes, nos juízes dessa terra, e ele estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Olha aqui que Deus quer: fazeis justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, e tirai-os das mãos dos ímpios. Então, o que Deus exige dos juízes e dos governantes desse mundo? Que eles façam justiça, para que eles façam o que é certo,
para que eles ajudem aqueles que são fracos, para que eles ajudem os desamparados, os pobres, os oprimidos, para que eles socorram o necessitado. Então nós vemos aqui que o desejo de Deus, quando Ele coloca o homem como juiz, como governante, é para que a justiça dele se cumpra no meio do povo, e que eles respeitem a lei do Senhor e cumpram a lei do Senhor, para que o povo possa ser abençoado. Um outro ponto da nossa confissão de fé, nesse mesmo ponto, ele diz assim: e para este fim agora, na vigência também do Novo Testamento, ele pode inclusive empreender a guerra, se isto for justo e necessário na ocasião. Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas fazem uma dicotomia, uma separação do Antigo e do Novo. Falam, não, o Antigo Testamento era uma coisa, o Novo é outra. Nós somos do Novo, nós não somos do Antigo. Não, nós somos de todo. Toda a Bíblia é para nós hoje. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que os homens, para defender a sua fé de uma forma justa, podiam sim fazer guerras, e como nós vemos tanto no Antigo, e como nós vemos depois, posterior ao Novo Testamento, também houve guerras em defesa da fé. Então, a nossa confissão de fé, ela diz que é permitido sim fazer guerra, é permitido nós participarmos de guerra. Nós somos incutidos em nossa mente, em nossos pensamentos, que não, só paz, não podemos fazer nada e tudo mais, e a gente acaba, nós nascemos num ambiente assim, num ambiente humanista, mas a Bíblia fala que não. Nós olhamos, os grandes homens de Deus eram todos guerreiros. Você vê que a nossa geração, ela perdeu a sua varonilidade, já não há homens mais varios, cheios de forças, homens, nós não temos mais, são muito poucos. E aqui a nossa confissão de fé fala que não, nós também, se houver a necessidade, nós podemos sim, de uma forma justa, empreendermos guerra. Vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3, no versículo 14. Muitas vezes a justiça e a paz, ela não virá com livros e nem com flores. Muitas vezes a justiça e a paz, ela virá por meio também de guerras, certo? Então a nossa confissão, nós como batistas, nós, se houver alguma necessidade, nós estamos aqui para lutar no que for necessário por uma justiça. Então vamos ver o que Jesus diz no capítulo 3 de Lucas, versículo 14. Diz assim: também soldados lhe perguntaram, isso aqui não é Jesus, desculpa, é João Batista. Quando João Batista, ele chama o povo ao arrependimento. Então os soldados que estavam lá ouvindo a pregação de João Batista, eles vão perguntar para João Batista, o que nós faremos? Faremos para quê? Para nós nos arrependermos, qual que é o fruto que nós devemos produzir? Então João Batista vai responder: a ninguém maltrateis. Ou seja, as autoridades, os soldados, eles foram levantados para fazer o bem para a nação, o bem para o povo, e não o mal. É isso que nós temos também, a consciência nossa da polícia nos nossos dias. Soldados, exército, que eles estão lá para quê? Para defender o povo, não é isso? Para fazer o bem para as pessoas. Da mesma forma aqui, João Batista falando para aquele soldado: vocês não maltratem ninguém, que vocês façam o bem, porque esse é o dever de vocês como soldados. Ele continua: e não deis denúncias falsas. Se arrependeram? Não façam mais denúncias falsas. Não falam falsamente, não falem mentira. Mantenham a verdade à custa de qualquer coisa. E ele termina falando: contentai-vos com o vosso soldo. O soldo é salário. Vocês contentem com o salário de vocês, para não extorquir ou buscar outras fontes ilícitas a respeito de tudo isso, para que não haja a corrupção. Então, na nossa confissão de fé, nós entendemos isso, que Deus, ele colocou militares, e Jesus,
no Novo Testamento não aboliu a polícia, não aboliu os soldados, não aboliu nada disso. Pelo contrário, João Batista fala, vocês fazem aquilo que é certo. Vocês façam o bem para as pessoas. Vocês cumpram o papel a qual vocês têm. Fazendo isso, é o fruto de que vocês se arrependeram dos teus pecados. Então é isso que trata o ponto 2 do capítulo. E agora o terceiro ponto e último desse capítulo sobre magistrado civil, que ele diz assim: visto que os magistrados, os líderes, que nós temos na sociedade, são instituídos por Deus para finalidades já mencionadas anteriormente, que é para o bem público, para fazer justiça, para trazer paz, para fazer a lei se cumprir, e requer então de nós a obediência no Senhor a todas as coisas lícitas, que é certo, ordenados pelas autoridades, e não apenas por causa da punição, mas como dever da nossa consciência, uma vez que nós sabemos o que é certo e que estão falando para fazer o certo, nós conscientemente, nós então fazemos o certo. Isso está lá no livro de Romanos, vamos abrir lá, Romanos 13. Nós vamos ler do 5 ao 7. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da nossa própria consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque somos ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então nós vemos aqui que quando são ordenadas coisas lícitas para nós, certas, permitidas, nós devemos então cumprir e obedecer. Agora ele continua falando assim, na confissão de fé: devemos suplicar e orar pelos magistrados e todos os que estão investidos de autoridade, para que sob o seu governo vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, nós lemos. Vamos ler novamente, 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use de prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, aqui na nossa confissão de fé, nós também devemos orar por todos os governantes, por todos aqueles que foram instituídos com autoridade nesse mundo. Por quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa sobre essa terra. É necessário que intercedamos por eles, que oramos, que suplicamos, que rogamos, para que Deus quebrante, mude corações, converta os corações, para que os princípios de Deus se cumpram no coração de cada um deles. Então, a nossa confissão de fé batista de 1689, ela é resumida nesses 3 pontos em que nós lemos. Então, é isso, é um pouco limitado,
né, ao que respeito o que diz a nossa confissão de fé, mas é praticamente isso o que a nossa confissão de fé fala a respeito do magistrado civil. Diante disso, eu queria citar 2 artigos da confissão de fé, que é a confissão de fé anterior, Batista, de 1644. Eu achei interessante, né, porque um dos pastores nosso do seminário, que é o responsável aqui no Brasil, o pastor Marcos Paixão, numa dos vídeos dele falando sobre política e os batistas, ele faz a citação dessa confissão de fé, e eu pesquisei e achei interessante esses 2 artigos. E ele diz assim, os artigos: a autoridade civil é uma ordem de Deus, foi estabelecida por Deus para castigar os malfeitores e para recompensar os que fazem o bem. Então, quando Deus ele estabelece, a ordem de Deus é para castigar quem é mal e recompensar quem faz o bem. Olha que coisa mais linda, né? Na teoria, muito bonita. Quando ela faz as coisas legalmente, as pessoas então devem se submeter a ela no Senhor. Então, quando fazem tudo legalmente, essa autoridade faz de forma correta, o que acontece? As pessoas devem se submeter a ela no Senhor, porque é como se o próprio Senhor estivesse fazendo. E ele diz: devemos fazer as orações e súplicas pelos reis e por todos os que estão em posição de autoridade, para que sobre eles possamos viver uma vida calma e pacífica, com piedade e honestidade, fazendo assim, castigando os maus e recompensando os que fazem o bem, automaticamente a honestidade, moralidade da própria nação aumentará. Opa, a recompensa para quem faz o bem, vamos fazer o bem. Então nós vemos que essa prática que os irmãos batistas falaram é algo maravilhoso, e eles viveram isso, né? Nessa citação que eu fiz um pouquinho anterior. Ele fala nisso, que eles estavam maravilhados com o que estava acontecendo, com um governo certo, com um governo justo, que fazia o bem para eles, que recompensava o bem e que condenava os que eram maus. Num outro artigo, o artigo 51, ele diz assim: e mesmo que as coisas mudem, nós devemos continuar na comunhão cristã, não abandonando a nossa prática, senão andando em obediência a Cristo. Ele fala isso depois que eles falam, né, que Deus nos abençoou grandemente, que nós estamos maravilhados com o que está acontecendo no nosso governo e magistrado. Mas depois disso, né, se ele fala no 50, agora no 51 ele fala: mas mesmo que isso mude, se por acaso isso mudar, não estiver tão bem agora, mudar essas práticas, nós não vamos mudar. Nós devemos continuar na comunhão cristã. Nós não podemos abandonar as nossas práticas de fé, senão andando em obediência a Cristo na confissão e propagando a nossa fé, acima mencionada. Ainda que seja no meio de provas e aflições, não considerando os nossos bens, terras, esposas, filhos, pais, irmãos e até as nossas vidas como de grande valor, para que possamos terminar o nosso caminho com alegria, lembrando-nos sempre que devemos obedecer a Deus em lugar dos homens. Então aqui ele diz isso, que mesmo que as coisas venham a mudar, eles não vão mudar. O coração deles não vai mudar, a fé deles não vai mudar. Pode mudar o governo, pode mudar tudo, mas eles não mudarão as suas convicções de fé, porque eles dizem que eles podem perder tudo, mas eles não abandonarão, não deixarão de obedecer a Deus em lugar dos homens. Até o próprio apóstolo Paulo fala, né, que nós estamos aqui não para agradar a Deus, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, nessa confissão de fé. E diante disso, eu termino essas partes das confissões de fé para nós entendermos um pouco qual era o pensamento, né, histórico a respeito de como tratar a parte dos magistrados civis a respeito da nossa fé. E diante disso, eu quero ler um artigo a respeito da ética na política, do reverendo Augustus Nicodemos, e ele vai falar algumas coisas muito interessantes para nós,
a respeito da política e da igreja. Eu queria ler para os irmãos, né, e ir explicando rapidamente o que ele está falando, que isso eu acho que vai ser um grande acréscimo para nós, uma vez que pouco é falado a respeito desses assuntos para nós. Então ele diz assim, o reverendo Augusto Nicodemos, ele vai usar a parte histórica para estar fazendo esse artigo, certo? O pensamento histórico da igreja, como que a igreja lidou com esses assuntos a respeito de política. Ele diz assim, o termo política é usado para os procedimentos, os meios e as estratégias empregados pelas autoridades para alcançar os fins do Estado. Política é, portanto, a ciência de governar. Então, o que é política? Quando nós falamos política, é a ciência de governar. É como se deve governar. Por causa das deficiências do próprio poder, da corrupção espiritual e moral dos seres humanos, a política ela acaba invariavelmente cedendo às ambições de autoridades absolutistas, despóticas e egoístas, servindo a outros fins que não são legítimos. E a isso nós chamamos de corrupção. O que é corrupção, cientificamente falando? É quando os que foram colocados como autoridade, eles deixaram de cumprir o propósito de fazer o bem para a população, e eles pegaram para eles o poder, eles se corromperam espiritualmente, se corromperam moralmente, e agora eles se tornaram egoístas e autoritários. E eles agora vão servir a outros meios que não são os meios legítimos a qual eles foram colocados. E isso então nós chamamos corrupção. Então, historicamente, a corrupção na política é tão antiga quanto o Estado, variando apenas em intensidade de acordo com os valores morais, a cultura e a religião do lugar. Então, a política é governar para o povo, fazer bem para o povo. A corrupção é quando isso não acontece o contrário. Eles usam o poder não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Nós já estamos superfaturados a respeito disso. Creio que todos nós conseguimos entender, porque isso faz parte hoje, claramente, dos nossos dias. A ética, então, essa ética, política, ela pressupõe em um conjunto de valores nos quais se tomam decisões. Então, como que acontece uma ética política? A ética política é quando se tomam decisões a respeito de algo que eles acham que é certo ou que é errado. Então, toda a ética, ela sempre vai pressupor de alguns valores. Se você pega a ética de um traficante é uma, a ética de um pai de família é outra, a ética de um bom governador, de um juiz fiel é uma, a ética de um corrupto é outra. Então, cada um, segundo os seus valores de ética, vão tomar as suas decisões. E o que acontece? Em nossos tempos, há um relativismo moral. Aquilo que nós sabemos que é certo ou que é errado, a moralidade da pessoa, ela já não é mais a mesma para todos. Quando nós falamos que é errado roubar, matar ou fazer algo assim, para outros essa moralidade não é. Para outros é certo roubar, é certo fazer o que é mal. Porque a moralidade em nossa geração, em nossos dias, ela foi relativizada. Então, qual é a base para se clamar por honestidade, sensibilidade para os que estão sofrendo, a verdade, a sinceridade, a integridade, o amor ao próximo, na política onde esses conceitos são considerados relativos e subordinados ao pragmatismo individualista, conforme a mentalidade da nossa mente. Então, qual que é a base que nós temos hoje para ter um governo honesto? Um governo onde ajuda os mais pobres, um governo a qual ama o próximo, um governo a qual quer fazer o bem, a qual é verdadeiro, é íntegro, é sincero. Qual é a
base que nós temos hoje, sendo que cada um tem seguido a sua própria mente e não a vontade do Senhor. E é isso que nós temos visto em nossa época, que a mentalidade das pessoas na nossa época estão totalmente corrompidas. É por isso que nós não conseguimos ver em nossos dias essas coisas acontecendo, porque eles estão corrompidos pelos pecados. Então ele continua dizendo assim, o reverendo Augusto Nicodemos, que o abandono do Estado dos valores morais e espirituais do cristianismo, que um dia serviram de fundamento para o surgimento das políticas democráticas. Então o que aconteceu? Houve um abandono dos valores morais e espirituais do cristianismo por parte dos governantes. Os governantes, que a princípio eram para ter as leis de Deus, para governar para o povo. Você lembra de Moisés? Deus dá as leis para Moisés governar o povo segundo as leis. Josué, medita dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme está escrito na lei. Por quê? Porque ele iria ser o governante do povo. Uma vez que os governantes, eles tinham a lei de Deus, eles governavam bem o povo, eles faziam bem para o povo. Uma vez que esses políticos de hoje, a nossa sociedade, todos perderam esses valores, abandonaram a lei de Deus, abandonaram os princípios de Deus. O que aconteceu? Tudo isso serviu para que a nossa democracia, ela se afundasse e entrasse em uma profunda escuridão. Então é isso que nós vemos a respeito disso. Então Augusto Nicodemos, ele vai continuar. E ele vai dizer assim: a força política do protestantismo reformado se fundamenta em diversas premissas sobre Deus e sobre o homem, ensinadas na revelação bíblica. Então ele vai falar sobre algumas premissas, eu queria destacar só duas, que é a igualdade de todos os homens diante de Deus e a vocação individual de cada ser humano por Deus. Primeiramente, o que é importante nós entendermos? Que todos os homens, todos aqui nessa terra, são todos iguais perante Deus. Isso é importante nós sabermos. Que todos todos os homens são iguais diante de Deus. Mas, diante dessa igualdade, diante de Deus, mas cada homem, cada pessoa individualmente tem uma vocação de Deus. Então cada um, apesar de todos nós sermos iguais diante de Deus, ou todos serem iguais, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua vocação. Isso é muito importante nós entendermos numa democracia. E isso, o protestantismo, eles falaram em cima disso. Por quê? Porque nós temos outros modelos de governo que são contra tudo isso. Um teólogo francês chamado André Pierre, ele diz assim: a democracia, ela não consegue instalar-se nem permanecer lá, onde as premissas religiosas ou filosóficas profundas das populações são estranhas aos princípios evangélicos, iluminados pelo cristianismo reformado. Vou explicar. Ele diz assim, esse teólogo, que só pode permanecer um país na democracia se a população do país tiver princípios cristãos. É assim que se mantém uma democracia. É por isso que um país comunista, ou governos comunistas, a primeira coisa que eles querem tirar é a Bíblia e a igreja. Porque a base da democracia, ela está na moralidade do cristianismo. Quando nós seguimos a moralidade bíblica, nós mantemos uma democracia de pé. Mas quando é tirada a moralidade, as escrituras, a lei, o que acontece? Há um declínio total da democracia para uma outra forma de governo. Diante disso, ele vai então falar sobre... Agora ele vai mencionar alguns princípios. Ele fala assim, o principal conceito da visão reformada, já estou acabando, viu, irmãos?
quanto à política é que somente Deus tem o poder absoluto. Então olha o que é importante nós entendermos na visão reformada quanto à política. É que somente existe um poder absoluto, que é o poder de Deus. E desse conceito decorrem vários princípios que moldam a visão reformada da política e apontam o caminho da ética. O primeiro deles é que a fé reformada, a nossa fé, a fé cristã, ela faz a clara distinção entre igreja e Estado, mas vê toda a autoridade como procedente de Deus. Os governantes são vistos como servos de Deus neste mundo, através da política, do exercício do poder de promover o bem comum, recompensar os bons e punir os maus. Como tal, haverão de responder diante de Deus pela corrupção na política, pela insensibilidade aos carentes, aos mais pobres, e pelo egoísmo, de buscar o poder para si mesmo, o dinheiro para si mesmo, e não fazer o bem para as pessoas. A visão do cargo político como sendo uma delegação divina desperta no povo o devido respeito pelas autoridades, mas ao mesmo tempo ele produz nessas autoridades um senso crítico do dever. Então é importante nós entendermos aqui que a fé reformada ela faz a distinção entre Estado e Igreja. Um pouco antes da Reforma Protestante, o que acontecia? A Igreja Católica e o Estado eram unidos, era um só. Tanto que o Papa ele tinha mais autoridade do que o próprio rei. Então o Estado estava dentro da Igreja. Sendo assim, havia muita corrupção, havia muitas coisas erradas. Então nós entendemos o quê? Que o governo, que o Estado, ele é distinto da Igreja. A Igreja ela vai tratar das coisas eclesiásticas, da Igreja, de pregar o Evangelho. E o Estado ele vai cuidar do quê? Do bem comum para todas as pessoas. De qualquer forma, Deus, ele é quem levanta, tanto na parte da Igreja, como na parte do Estado, aqueles a qual serão os governantes, os servos dele. Então essa é a primeira coisa que diz aqui a respeito da fé reformada. Outro conceito é que a fé reformada, ela entende que o governo, que o Estado, ele não tem autoridade absoluta. Certo? Nós entendemos isso, que o Estado, ele não tem o poder absoluto para fazer o que ele quer. Esse poder absoluto dado ao Estado foi um produto do panteísmo filosófico alemão. Né? Panteísmo é que tudo é Deus. Então veio um produto desse movimento, né, dizendo que o Estado ele deve ser absoluto, ou seja, todos devem obedecer cegamente às ordens do Estado. Isso é um modelo que nós vemos lá na Coreia do Norte. O imperador lá falou, todos se calam e todos obedecem. É absolutismo. Então todos se curvam ao Estado. De uma outra forma, também existe um outro conceito, chamado conceito da soberania absoluta do povo, que foi defendida na Revolução Francesa. O que eles diziam? Que o povo tem o poder absoluto, que quem manda é o povo. Nós também entendemos que não é um poder absoluto o povo. O povo não tem um poder absoluto. Então nós entendemos o quê? Aqui que há os excessos. Nós entendemos que Deus tem o poder absoluto. Não é nem o povo que tem poder absoluto para fazer o que quer, e nem o governo tem o poder absoluto para fazer o que quer. E esse é o posicionamento da fé reformada, da nossa fé, a respeito de tudo isso. E quem tem o poder total é Deus. E um outro ponto aqui, também a respeito disso, é que o poder ele não é próprio ao ser humano, mas uma delegação de Deus ao homem. Por isso deve-se resistir a quem exerce o poder político em desacordo com a vontade de Deus. Então o que ele diz aqui, o reverendo? Que o poder, ele não é próprio do homem. Não é o homem que tem poder, não é aquele homem que é rico, que acha que é dono do Brasil,
que é aquele político, que é aquele que o juiz que faz o que quer e não acontece nada. Não. Não é assim. Foi Deus quem dá esse poder. E o momento em que esse poder é usado em desacordo com a vontade de Deus, nós devemos resistir. Essa vontade divina para os governantes se encontra claramente na Bíblia. Então nós vemos tudo isso na Bíblia, a respeito disso. O que nós encontramos lá? Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam lá. Mas quando aquele governo era mau, né? E estava fazendo lá, era mau. E eles estavam indo. Mas no momento em que o governo implantou uma lei que era contra a lei de Deus, eles não obedeceram. O rei fez o quê? Mandou fazer uma estátua e todos se prostrarem diante da estátua. Na hora que tocou lá a trombeta, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostraram. Por quê? Porque eles, antes de obedecer à lei dos homens, havia uma lei superior que era a lei de Deus. Então, eles, por causa dessa lei, da lei de Deus, eles se manteram resistentes e não obedeceram o rei dessa terra, Nabucodonosor. Então, o que nós entendemos aqui? Que nós devemos resistir a tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus e não nos prostrarmos e não fazermos algo que é condenado nas Escrituras. E ele vai terminar, o reverendo, dizendo outros conceitos fundamentais da visão reformada, que é a humanidade que se encontra em um estado de queda moral e espiritual, sendo em princípio inclinada a fazer o mal antes que o bem. Então o que ele vai falar aqui agora? Que a política, ela é entendida como uma necessidade diante de uma situação de uma queda moral. Foi por causa disso que Deus instituiu os magistrados. Deus então coloca os magistrados, os governadores, os juízes. Por quê? Por causa da queda moral do homem. O homem, ao cair moralmente, pelos seus pecados, então foi necessário homens para os instruírem e os governarem. Então é imprescindível que haja autoridade que reprima a injustiça, como eu já falei, que proteja os inocentes, que socorra os oprimidos e que promova o bem-estar dos cidadãos. A política, como a ciência de governar, ela se torna indispensável para que os governantes exerçam a sua função com verdade e com justiça. Então a fé reformada, ela acata e se submete aos poderes constituídos, embora negue ao Estado o direito de se intrometer em matéria de religião. Reconhece a necessidade do exercício da autoridade, mas jamais ao custo da liberdade da nossa consciência, que é um dom precioso de Deus. Então, até onde que ele diz, nós devemos obedecer? Até onde a nossa consciência nos permitir e vermos que não está errado. E que o Estado, ele não tem o poder de se intrometer na igreja. O Estado ele pode ir até na calçada, aqui dentro não, certo? Aqui dentro é uma instituição divina. Aqui dentro as nossas reuniões não podem ser interrompidas, não podem ser descriminalizadas, nem a nossa nem de nenhuma outra religião. Nós temos o direito, e esse direito é constituído na nossa lei e na nossa Constituição. E em nenhuma forma o governo ele pode interferir em nosso culto. E ele continua falando uma outra ponta, que é a corrupção na política. A vista da fé reformada, ela tem origem primariamente no coração dos seres humanos. Isso é importante nós entendermos. Que essa corrupção, porque o que é tratado na corrupção? A corrupção ela é tratada que ela foi causada por causa do meio social e do meio cultural. Então, quando se fala sobre corrupção, se fala lá, é corrupto por causa do país, é corrupto porque está se envolvendo com gente corrupta, é corrupto porque é cultural do país. Todo mundo que entra na política vira corrupto. Quem não já ouviu falar isso aí? Que a política é do diabo, que não sei o que lá mais, porque todo mundo que mexe, é isso.
Mas a fé reformada fala, não é isso. Primeiramente, a corrupção, ela não surgiu na sociedade ou na cultura. Ela já surgiu dentro do coração do corrupto. E você vê que a corrupção, ela nunca é combatida como pecado. Nos meios sociais, nas redes sociais, na mídia. Nunca ninguém fala lá que aquele deputado ladrão, ele é corrupto porque ele é um pecador. Porque dentro do coração dele está cheio de pecado. Você nunca ouviu falar sobre isso. Então eles tratam a corrupção como um meio externo, causado pela sociedade, e não como meio interno, vindo do próprio coração. É o que Jesus diz em Mateus 15, que ele diz que os maus desígnios, 15, do 19 ao 20, diz assim, que os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, elas vêm do coração do homem. Romanos 3, 23. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, Augusto Nicodemos, ele vai terminar falando a respeito da graça comum concedida a todos. Que Deus, ele por misericórdia, existe uma graça comum. O que é essa graça comum? Que Deus, ele trata o coração do homem com bondade, mesmo aqueles que não são cristãos. É por isso que nós vemos muitas pessoas que falam que é cristão e são corruptos. E nós vemos muitas pessoas que não se declaram cristãos, mas são moralmente corretos, pessoas honestas. O que nós tratamos isso? Que isso é uma graça comum. Deus abençoa a sociedade, mesmo com homens que não propagam a fé cristã. E Ele coloca essa moralidade, esse coração bom e tudo isso neste homem. Para quê? Para que ele possa abençoar toda a sociedade e toda a criação. Diante disso, meus irmãos, eu queria também tratar agora um pouco a respeito do movimento comunista, certo? Das pautas comunistas. Porque muitas vezes ouvimos falar sobre esquerda, comunismo, né? Mas quais são essas pautas para nós estarmos, né, atentos a algumas coisas para nós podermos proclamar o Evangelho e defender a nossa fé? O que esse movimento em que nós estamos vendo se levantar hoje, aqui no Brasil, de uma forma bem clara? É importante saber que esse movimento, ele não é um movimento de agora. No ano de 1964, há um pouco mais de 50 anos atrás, depois da época lá dos militares, naquela época das revoluções militares aqui no Brasil, o que aconteceu? Aconteceu que o Partido Comunista, esse movimento socialista, ele surge aqui no Brasil. E os militares daquela época, eles consentem, permitem que esses comunistas, eles assumam então o controle das universidades. Olha que interessante o que aconteceu. Isso que nós estamos vendo hoje, acontecer nos nossos dias, não é um resultado que aconteceu, há 4 anos atrás tudo isso aconteceu. Não, já está aí há quase 60 anos acontecendo. Isso aconteceu há 60 anos atrás, quando essa linha comunista assume o controle da universidade. Depois vocês podem pesquisar, se vocês quiserem, eu passo o link, no Brasil Paralelo. Ele depois tem essa reportagem, também tem muitos vídeos a respeito disso, explicando como isso aconteceu. E isso então infiltrou na universidade naquela época. E o que aconteceu? As universidades, elas prepararam os professores, prepararam as pessoas. E logo vieram para as outras partes da cultura da nossa sociedade. Vieram para as escolas, músicas, teatros e tudo mais. Então essa ideologia comunista, esquerdista, que você assusta quando você vai lá fora e pergunta, mas como assim tantas pessoas são? Isso já vem há de longo tempo. Houve uma preparação para tudo isso. E o que eles condenam? O que eles são contra essa linha de pensamento comunista?
de Karl Marx. Eles são contra ao quê? Ao sistema capitalista. Por que o que é o sistema capitalista? Sistema capitalista é que cada um recebe pelo seu mérito. Se você trabalhar, você vai receber o seu salário. Se você trabalhar bem, você vai receber um salário melhor. Se você estudar, e estudar muito, você vai ser beneficiado pelo seu estudo. Então o capitalismo, ele usa o quê? É meritório. Se a pessoa ela não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada, vai empobrecer. Mas aquele que quer, ele vai enriquecer. Então é assim que é tratado o capitalismo. Aquele que trabalha, aquele que faz certo, aquele que é honesto, aquele que é fiel, ele vai se dar bem na vida. E eles são contra isso. Por que eles são contra isso? Porque eles entendem que todos têm que ser iguais e todos têm que dividir tudo o que têm. Então eles são contra esse movimento capitalista porque eles acham, não, por que você vai ter mais que o outro? Não, você vai ter, todo mundo tem que ter igual, que ninguém vai ser diferente. Todos têm que ter a mesma coisa. Todos têm que dividir tudo o que tem. Então eles são contra o sistema capitalista. Eles são contra a propriedade privada. Eles são contra você ter uma casa, você ter alguma coisa. Por quê? Porque eles dizem que tudo deve ser do Estado. Você não tem que ter nada. Tudo é do Estado e o Estado vai deixar todo mundo usar conforme cada um quiser. Então você não vai ter direito a nenhum tipo de propriedade. Tudo vai pertencer para o Estado e o Estado faz o que ele quer. Por que a sua casa tem que ter 3 quartos? É só 2 pessoas. Então não, vamos dividir o quarto. Vamos fazer isso. Então esse é o movimento de Karl Marx, socialista, comunista, que eles são contra a propriedade privada. Então se você trabalha, se você faz, se você estuda, se você empenha, se você compra, não. Vamos dividir com quem não tem. Mas ele não quis trabalhar, não quis estudar. Não, mas tem que dividir. Tudo é de todos. E na verdade tudo é do Estado. Eles são contra a família tradicional, o modelo tradicional de família. Não, tudo que é a respeito de família, eles são contra. É por isso que eles têm infiltrado e mostrado que o certo não é a família convencional. O certo é não ter família. Não precisa de casar, não precisa de ter filho, não precisa de fazer nada disso. E cada um faz a sua vida sexual do jeito que quiser, com quem quiser. Então a destruição da família. Outro ponto do comunismo, socialismo, esquerdismo, que é praticamente a mesma coisa, só muda os nomes, é a liberdade individual. Você não pode mais você ter a sua liberdade. Se você falar o que você quer, você está indo contra o Estado. Você não pode pensar do jeito que você quer, não pode falar do jeito, você não pode ter a sua liberdade. Por quê? Porque todos nós devemos pensar iguais. Não há liberdade individual. Então eles são contra essa liberdade. Você pode ver que se você falar alguma coisa na internet, você pode ir preso. Se você falar, mesmo que seja verdade e certo, você não pode. O que é? Fruto do comunismo. Ele não quer dar a liberdade individual de cada pessoa. Todos devem ter a sua liberdade, mas eles são contra. E eles também são contra, para finalizar, a religião. Eles dizem, Karl Marx diz que a religião é um mal. Porque eles são materialistas e eles não acreditam no sobrenatural. Então eles dizem que a religião é mal. É por isso que todos são contra as igrejas. Querem fechar as igrejas porque eles são contra a religião. E esse é um modelo, são as pautas principais que eu pesquisei a respeito do comunismo. Desse modelo que está se levantando aqui no Brasil, querendo governar. É importante nós entendermos isso, porque nós não sabemos o que nos espera no futuro próximo. Diante disso, tem mais coisas, mas não vai dar tempo, que fica tarde. Eu vou fazer apenas algumas conclusões, que talvez são algumas perguntas de alguns irmãos. Eu não sei se foi um pouco difícil o que eu falei, ensinei algumas informações. Vou deixar também disponível para vocês
esse meu estudo, para vocês poderem depois estarem lendo com mais calma, né, em casa. Mas qual que é a conclusão? Eu queria dar algumas conclusões diante de tudo isso que nós estamos vivendo em nossos dias. A primeira conclusão que as pessoas talvez perguntam: Danilo, podemos protestar com o que está acontecendo? Sim, podemos protestar. Nós, como o pastor Paulo diz, né, e a linha de pensamento cristã, nós somos cidadãos de dois reinos: cidadão do céu e da terra, enquanto nós estivermos aqui. Como cidadãos aqui da terra, a nossa Constituição nos dá o direito de nós protestarmos diante daquilo que nós vemos que é injusto ou que é certo protestar. Então, o cristão, se ele pode protestar, sim, pode protestar. Nós, como cidadãos e indivíduos aqui nessa sociedade, cada um é garantido pela lei, né, poder protestar. Certo? Então, não é pecado protestar, não é pecado dar a sua opinião, não é pecado você se envolver nessas situações. Segundo, nessa conclusão, Danilo, se haver uma guerra, devemos participar. Se acontecer uma guerra, não sabemos o dia de amanhã, não quero apavorar ninguém não, viu, irmãos? Mas se acontecer uma guerra, né, qual que é o nosso procedimento? Não vai ficar em casa orando, jejuando, ajoelho e deixar o negócio acontecer. Qual que é o procedimento? O procedimento é que se houver uma guerra, nós devemos participar da guerra a partir do momento que ela é justa. Como diz a confissão de fé, diz assim: e para esse fim, mesmo agora, na vigência do Novo Testamento, ele pode, inclusive, empreender a guerra, se for justo e necessário na ocasião. Caso aconteça alguma guerra, alguma coisa, nós podemos sim e devemos ir de uma forma justa a lutarmos por algo que é justo diante de Deus. Então, não é pecado lutarmos. Nós temos na Bíblia vários homens que lutaram em guerra, e nós temos também na história da igreja vários homens que lutaram em guerras ou lutaram por aquilo que é justo. Certo? Terceiro ponto, na conclusão: se o PT assumir o governo, qual deve ser o nosso procedimento? Não aconteceu, não furou, de repente tal, o PT assume o governo. O que nós devemos fazer segundo a nossa confissão de fé? Nós devemos obedecer, honrar, respeitar, orar e evangelizar. Caso um governo entre, que seja corrupto, nós devemos dessa forma nos obedecer, honrar, respeitar, orar e evangelizar. Agora, talvez a gente fale assim: mas se nós lembrarmos há uns anos atrás, eles estiveram no governo. E qual foi o nosso procedimento? A mesma coisa. Nós honramos, nós obedecemos, nós oramos, e a mesma coisa vai acontecer caso eles assumam o poder. Agora, se eles assumirem o poder e se fizerem leis contrárias à nossa fé, até então tem trâmites um monte de lei, mas até então não houve diretamente o envolvimento dessas leis com a igreja, com a nossa fé. Mas se ao entrarem, houverem leis contrárias à nossa fé, qual é o nosso procedimento nesse caso? Nós não devemos nos submeter e nem obedecer a essas leis que são contrárias à nossa fé, contrárias às Escrituras. Porque antes de obedecer a governos humanos, nós obedecemos ao governo que é de Deus. Certo? Deus é o Rei Supremo e nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar, como foi no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E para terminar tudo, a conclusão geral: por que chegamos nessa situação? Por que aconteceu tudo isso? É uma situação tão contrária aos irmãos batistas daquela época, que estavam maravilhados com tudo. Na época da Reforma Protestante, a pauta era as Escrituras.
Tudo estava nas Escrituras. Tudo estava na palavra e na lei do Senhor. Todos se envolveram. A cidade se envolveu. A nação deles se envolveram. Os reis se envolveram. Todos os governantes estavam com o quê? Com as Escrituras no coração. E por que o Brasil chegou nessa situação? Não somente aqui, mas em muitos países. Porque o povo abandonou as Escrituras sagradas. Como diz lá o teólogo, uma vez que abandonaram os princípios da palavra de Deus, não há democracia que se perpetue no poder. Haverá realmente uma queda a respeito disso. Por isso a situação que nós chegamos é porque abandonamos as Escrituras sagradas. As pessoas se tornaram apenas religiosas, denominacionais, apenas vão em uma religião, mas elas não têm mais as Escrituras dentro do coração. Já não há mais a moralidade em nossa sociedade, já não há mais o certo e o errado no meio da igreja. Tudo está desabando, tudo está indo de mal a pior, porque os cristãos aqui no Brasil abandonaram as Escrituras sagradas. Não sabemos o futuro, mas sabemos que a solução é permanecer nas Escrituras e pregarmos as Escrituras e mantermos o nosso coração nas Escrituras e defendermos a moralidade das Escrituras. O que é certo, o que é errado. Diante disso, nós podemos estarmos revitalizando uma nova geração que vai se levantar, uma nova geração que vai vir e que vai se tornar cristã, que nós podemos ajudar esses novos cristãos, as crianças, os nossos filhos, a manterem firmes nos princípios cristãos ensinados pelas Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? E que Deus Ele possa nos abençoar. Vamos orar aqui.